Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículo 1. Naquele tempo, Ezequias foi atingido por uma enfermidade mortal. Veio o profeta Isaías, filho de Amós, ter com ele e disse-lhe: Eis o que diz o Senhor: põe ordem à tua casa, porque vais morrer e não sararás. Então Ezequias voltou-se para o lado da parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, lembrai-vos de que andei fielmente diante de vós, e de que com lealdade de coração fiz o que é bom aos vossos olhos. E dizendo isso, derramava abundantes lágrimas. Isaías não tinha ainda deixado o átrio interior, quando a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos: volta e dize a Ezequias, chefe de meu povo: eis o que diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, por isso vou curar-te. Dentro de 3 dias subirás ao templo do Senhor. Vou acrescentar 15 anos aos dias de tua vida. Além disso, salvar-te-ei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Assíria, e protegerei esta cidade por amor de mim mesmo e de Davi, meu servo. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. O tema da pregação é lágrimas que abriram as portas do céu. Nós estamos diante de um texto nas Sagradas Escrituras que é parte de todo um contexto da vida de um grande homem chamado Ezequias. Ezequias, ele foi provavelmente o 13º rei de Judá, filho de Acás. Reinou inicialmente junto com seu pai, se tornou rei, ainda enquanto seu pai era rei, uma espécie de auxiliar, e aproximadamente com 25 anos ele assume o reinado sozinho, porque o seu pai viera a falecer, e o seu reinado durou aproximadamente 29 anos. O contexto em que Ezequias reina sobre a casa de Judá era um período em que os assírios, eles dominavam o cenário político, a ponto de parte do reino de Judá ter que a todo tempo ficar pagando impostos muito pesados, tanto que o seu pai, enquanto ainda reinava, ele começou a defraudar o templo, tirar as coisas do templo para vender, para poder pagar os impostos. E toda a atividade religiosa do templo, ela ficou comprometida por conta dessa situação. Então o cenário bíblico do texto é mais ou menos esse que eu acabei de te apresentar. Quem domina são os assírios. O sistema político é dominado pelos assírios, mas Ezequias é rei de Judá, e ele assume como rei de Judá, Judá estando em uma condição triste, desfavorável, tanto que a primeira coisa que Ezequias fez, quando começou o seu reinado, foi restaurar as portas e praticamente restabelecer o templo, purificar o templo, santificar o templo. E foi o rei Ezequias quem devolveu o ministério dos sacerdotes e dos levitas, porque são homens importantes na figura de Israel, no meio do povo de Israel, principalmente por conta de uma condição espiritual, mas que não poderiam exercer o seu ofício,
porque o templo não estava em estado para isso, porque as coisas do templo praticamente não existiam mais, porque o templo havia sido profanado, porque estava uma bagunça naquele momento. Então a preocupação de Ezequias é justamente essa. Ele acredita que o povo, além de um líder político, o povo precisa de alguém que faça uma reforma espiritual. Então logo Ezequias, ele tem a compreensão que para que a casa de Israel, para que o povo de Judá, eles possam sobreviver, eles possam triunfar, que eles não precisam simplesmente de alguém que traga uma prosperidade financeira, ou alguém que seja um líder extraordinário do ponto de vista político. Ezequias entende que por mais que essa situação aconteça, que Judá não vai conseguir triunfar, porque ele tem em mente que o verdadeiro triunfo, ou a verdadeira prosperidade, ou a verdadeira vitória que possa acontecer, ela só pode ocorrer se Deus estiver na frente. A mentalidade de Ezequias é justamente essa: se a casa não for santificada, se o templo não for purificado, se os levitas não voltarem a frequentar o templo, a usar ou a exercer o seu ministério, se as coisas do santuário do templo não voltar aos cuidados dos levitas, e se os sacerdotes não voltarem o seu ofício, não adianta absolutamente nada. Mas para que eles voltem, o templo, a casa tem que ser restaurada, as portas têm que ser restauradas, e o templo tem que ser purificado, santificado, por conta das coisas que aconteceram aqui. Então é interessante que Ezequias compreende que algo, para ser duradouro, precisa que a graça de Deus esteja sobre o acontecimento. Tanto que a primeira coisa que ele faz não é uma reunião política. A primeira coisa que ele faz não é criar uma estratégia, um planejamento, não é olhar de um ponto de vista social, embora seja importante, mas não é isso. Ele entende que Judá só está vivendo essa situação por causa do pecado do povo, por causa da transgressão do povo, por causa da idolatria do povo. E para que a mão de Deus volte novamente sobre a casa de Judá, isso só pode ocorrer se o templo estiver funcionando da maneira como Deus sempre desejou. Então ele inicia essa reforma espiritual, olhando para o templo, entendendo que é um ambiente onde a comunicação de Deus com o povo, por intermédio dos sacerdotes e por intermédio dos levitas, pode acontecer. É Ezequias quem vai trazer novamente a celebração da Páscoa, porque não estava acontecendo. Então olha que interessante, ele começa a restaurar todo o contexto espiritual que Judá estava vivendo, e a mão da Assíria que pesava sobre a casa de Judá, porque eles sofreram por inúmeras vezes nas mãos de Sargão II, que era rei da Assíria, que depois passou o posto para Senaqueribe. Então o contexto era de opressão, o contexto era de um povo sendo subjugado. E é Ezequias quem vai viver esse tempo, onde Sargão II praticamente arranca e destrói toda a estrutura de Judá pelas altas taxas que ainda era cobrado. Ele tem que enfrentar Senaqueribe, depois que assume como rei. Ele tem que enfrentar Senaqueribe, que assumiu no lugar de Sargão II. E no início, ele tem que fazer uma espécie de uma negociação, até desembolsar uma quantia financeira, para que o povo não fosse totalmente destruído. Então é um cenário político, mas ele entende que só pode ser resolvido a partir de um relacionamento espiritual. E Ezequias consegue isso. Irmãos, Ezequias foi um dos grandes reis que teve sobre a casa de Israel. Nós não estamos falando de um ímpio, nós não estamos falando de um inimigo de Deus.
Nós não estamos falando em um homem que vive na imoralidade, não, porque depois que voltam os sacerdotes, voltam os levitas, a Páscoa é reestabelecida, ele começa a combater a idolatria. Então nós estamos falando de um homem que conhece as leis de Deus, que reprova os erros do seu pai, que tem consciência do pecado da casa de Judá, que sabe que a mão de Deus se afastou do meio do povo, e que sabe o diagnóstico para toda a situação que o povo está vivendo, compreende que somente Deus pode modificar o caos estabelecido, e é ele que tem coragem de enfrentar um sistema que destrói a casa de Judá, santificando todo o ambiente, o templo, as portas, o culto, a liturgia, banindo com a idolatria, proibindo culto aos deuses pagãos. Ele quer santidade, ele quer dignidade na casa de Deus, ele não quer cometer os erros que os outros cometeram, e ele quer ver Judá triunfar. Ezequias não é um ímpio, Ezequias não é alguém que está vivendo uma vida de pecado, Ezequias não é alguém que ofendeu a Deus gravemente. Ezequias é um homem que sobre a sua vida existe um chamado, existe uma escolha sobre ele, existe uma eleição sobre Ezequias. Ele não é alguém que assume como rei de Judá por um acidente. Ele não é alguém que montou um exército, fez uma guerra política, destronou seu pai para assumir o trono. Não, ele não fez isso. Ele foi preparado para ser quem ele é. Os estudiosos dizem que o início do seu reinado foi conjugado junto com seu pai, como quem traz para junto de si o filho, e o reinado ele é conjunto. Até os 25 anos, ele reinar de maneira soberana sobre a casa de Judá. E mesmo sendo um jovem, tendo pouca idade, ele tem consciência do relacionamento com Deus, de quem Deus é, o que Deus pode fazer. Sobre a sua vida tem uma eleição, uma escolha, uma unção para desempenhar a função e ofício de rei sobre a casa de Judá. É um homem escolhido por Deus, é um homem preparado, é um homem consciente, é um homem que quer santificar Judá, é um homem que reparou as portas, é um homem que trouxe o sacerdote de volta, é um homem que trouxe os levitas de volta, é um homem que reestabeleceu a Páscoa, a celebração novamente, é alguém que fez uma reforma espiritual. Ezequias é esse homem, e a gente olha e pensa, como será que Deus olha para alguém que tem um comportamento como Ezequias? Você já parou para pensar como é que Deus te vê? E quando Deus nos olha, o que é que Deus vê? Quando Deus me olha, quando Deus te olha, as coisas que você diz, os lugares que você frequenta, o comportamento que você tem, os pensamentos que te assombram, que te assaltam, as paixões da sua alma, as amizades que você tem, as coisas que você faz no secreto, quando ninguém vê. Quando Deus te olha com aprovação ou com reprovação. Quando Deus nos vê, o olhar de Deus para conosco é de um Deus que olha para um filho como quem diz, eu aprovo esse aqui, e este não. É como a história de Jó. Satanás se apresenta diante de Deus, e Deus vai dizer para Satanás, porque enquanto os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor, Satanás também foi. E aí Deus olhou para o demônio e disse, de onde é que você vem, para onde você está indo? Ele diz, eu estava passeando sobre a terra, observando, olhando o povo, o comportamento, eu estava passeando sobre a terra, e Deus diz, você viu meu servo Jó? Homem íntegro, temente, fiel, e que se afasta do mal. Você viu
É Deus dizendo para o diabo: você viu meu servo Jó? Por que Deus está dizendo isso para Satanás? Porque o próprio Deus olhava para Jó e aprovava Jó. Ele é um homem íntegro, um homem fiel, temente a Deus e que se afasta do mal. Deus conhece as características positivas de Jó e está dizendo para o diabo: você viu Jó? O diabo diz: vi. Mas ele só é isso que o Senhor disse que ele é: fiel, íntegro, temente a Deus e que se afasta do mal, porque ele tem tudo. Ele tem dinheiro, ele tem bens, ele é rico, ele tem posses, ele tem terras, ele tem ouro, ele tem prata, ele casou, ele tem filhos, 10. Ele é um homem próspero. Claro que uma pessoa que tem tudo que ele tem, vai ser quem ele é, porque ser fiel, temente a Deus, justo, e se apartar do mal é muito fácil, quando não falta nada. O diabo está dizendo assim para Deus: ele só é quem é porque tem o que tem. E Deus está dizendo: não, é o contrário. Ele só tem tudo isso porque ele é quem ele é. Aí o diabo disse: não concordo. Então, para a gente saber se realmente ele é bom, e pelo fato de ser bom ele tem as coisas, ou porque ele tem as coisas aparenta ser bom, deixa eu tocar no que ele tem. Deus diz: tudo bem. O diabo está dizendo: eu vou tirar tudo que Jó tem, Deus, para o Senhor ver quem Jó é. E Deus está dizendo para o diabo: tira tudo que Jó tem, para você, diabo, saber quem Jó é. E o coitado do Jó envolvido na história. E aí o diabo vai. Alguém chega e dá notícia: o gado morreu. Aí vem outro mensageiro e dá notícia: os camelos morreram. Aí outro vem e dá notícia: as ovelhas morreram. Aí outro vem e dá notícia: os gafanhotos atacou a plantação, destruiu todas as terras, tudo que tinha plantado. Aí Jó sai para ver o que está acontecendo. A esposa assustada sai para saber o que está ocorrendo. E quando ele sai, o teto da casa desaba e mata os 10 filhos de uma vez. E aí ele fica doente, leproso, não tem dinheiro, não tem gado, não tem ovelha, não tem camelo, não tem ouro, não tem prata, não tem tecido. Os 10 filhos morreram em um mesmo dia. Ele vai para cima de um monturo, como que entulhos, pega um caco de telha, começa a esfregar a lepra. A mulher, já contrariada, diz: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha a nossa situação. Jó olha para a mulher e diz: por que você fala como uma louca? Por que você fala como uma louca? Olha que interessante. Nessa hora Deus assiste Jó em cima do lixo. O diabo assiste Jó que está sobre o lixo. Tanto Deus quanto o diabo esperam a resposta de Jó. Quem dá é Deus, quem abençoa é Deus, quem santifica é Deus, quem restaura é Deus, quem tira é o diabo, porque ele veio para roubar, matar e destruir. Quem rouba, quem tira, quem arranca é o demônio. Então o que o demônio quer? Que Jó reconheça diante de Deus, no estado em que está, que o diabo tem poder sobre a vida dele. Aí Jó diz: Deus deu, Deus tirou. Não foi Deus quem tirou. Deus não matou o gado, Deus não matou as ovelhas, Deus não mandou os gafanhotos destruir a plantação. Não foi Deus que derrubou o teto na cabeça dos 10 filhos de Jó. Só que Jó está dizendo: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Que Jó está dizendo: eu não reconheço a autoridade do diabo sobre a minha vida. Se Deus me deu, foi Deus. Se eu perdi, foi Deus. Se eu estou vencendo, é Deus. Se eu estou perdendo, é Deus. O demônio ficou sem graça, se afastou de Jó.
Porque ele não reconhece a autoridade do diabo sobre a vida dele. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente fica chamando muito o nome do diabo. Ah, isso é o diabo, foi o diabo, é o Satanás, é o combate, é o demônio. Não, irmãos, ou é Deus ou é permissão de Deus. Se você quer destruir o inimigo, ignore ele. Saiba que ele existe, mas não dá atenção, não fale com ele, não fale o nome dele, não converse com ele. Trate como um indigente, como ninguém, como um nada, como um lixo, como um imprestável. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Deus olhava para Jó e aprovava Jó. Será que Deus te aprova? Se Deus disser, olha, ou o diabo, deixa eu tocar no que ela tem, para a gente ver quem ela é. Talvez Deus diga, ela já mostrou que não é ninguém sem ter tocado em nada do que ela tem. Será que Deus nos aprova? Porque Deus nos assiste, porque Deus nos vê, porque Deus nos contempla. Deus olhou para Ezequias e enxergava tudo o que Ezequias fazia. Ezequias fica doente, uma enfermidade mortal. Alguns dizem que uma úlcera, outros que uma espécie de um câncer. Mas Ezequias tem uma enfermidade, ou uma úlcera ou um câncer, que a Bíblia diz que é uma enfermidade mortal. E que uma pessoa, o que uma pessoa que conhece a Deus, que sabe que Deus cura, faz milagres, transforma vidas, vai fazer quando a enfermidade chega? Vou falar com Deus, porque eu sei que Deus tem o poder de curar, porque eu sei que Deus tem o poder de fazer milagres. E Ezequias vai fazer o que bem sabe fazer, falar com o Eterno. E a oração de Ezequias consiste em alguém que espera uma resposta de Deus. Talvez você esteja assim nesse clamor de vitória, esperando uma resposta de Deus. E aquele que reza, aquele que fala com Deus, espera deste Deus com quem se comunica uma resposta. E vem o profeta Isaías, contemporâneo de Ezequias, porta-voz, mensageiro de Deus, vai à casa de Ezequias, rei de Judá, em Judá, entra na sua casa. Ezequias, como quem olha para Isaías e pensa, veio trazer a resposta que eu tanto peço a Deus nas minhas orações. E Isaías olha para Ezequias, que é um homem bom, justo, honesto, um excelente rei, restaurou o templo, trouxe os sacerdotes, os levitas, instituiu a Páscoa, acabando com a idolatria, trouxe a presença de Deus para a casa de Judá novamente. Isaías olha para Ezequias e diz: põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer e não vai sarar. Irmãos, Ezequias poderia ter dito: Deus, o Senhor me escolheu e me deixou ficar com câncer. O Senhor me chamou. Eu aprendi, eu comecei a reinar junto com meu pai. Eu não tive opções a não ser esta: servir. Eu lutei contra a idolatria. Eu trouxe os sacerdotes e os levitas. Eu levantei as portas do templo, eu santifiquei o ambiente. Eu trouxe a Páscoa de volta. Eu trouxe a tua presença para a casa de Judá. E olha a resposta que eu tenho. Olha aquilo que eu recebo diante de tantas coisas que eu tenho feito. Doença. E quando eu rezo, pedindo ao Senhor a cura, o Senhor me diz através de um profeta que eu tenho que organizar o resto do que está bagunçado, porque a morte é certa. Interessante, a gente vem nos encontros de igreja e traz as nossas necessidades, e a nossa expectativa são as melhores, e isso é bom. Quem está doente espera ser curado, quem está caído espera ser levantado por Deus.
Quem está mal espera ficar bem. Quem está brigado espera a reconciliação. Quem está morrendo deseja ter vida. E se a mensagem de Deus for para você, você vai morrer. Não tem jeito. Não vai sarar. Não vai melhorar. Não tem cura. Não vai ter milagre. Não vai ter restauração. Não tem libertação para você, não. Sou eu, teu Deus, que estou dizendo, diante daquilo que você me apresentou, a resposta que eu tenho para a tua oração é essa: você vai morrer do jeito que você está. Quem é que aguenta isso? Deus me cura do câncer. Não, você vai morrer com câncer mesmo. Deus me cura da enfermidade. Não, você vai definhar com essa enfermidade mesmo. Aí quando Ezequias recebe a palavra de Isaías, ele vai orar. E a Bíblia diz que ele se volta para o lado da parede e diz: Deus, lembra, olha que coisa, Deus não esquece. Lembra de que andei fielmente diante de vós. Ele está dizendo: lembra que eu não sou ímpio, lembra que eu sou teu servo, lembra que eu sou um eleito, lembra quantas coisas que eu fiz, lembra quanto grupo de oração eu participei, lembra quantas missas eu comunguei, lembra quantos encontros eu fui, lembra quantas coisas eu abri mão, lembra. Eu não sou ímpio, eu não sou um pecador, eu não sou inimigo, eu sou rei de Judá, lembra quem eu sou. A Bíblia diz que derramando abundantes lágrimas, ele rezava, silenciou, com a cara encostada na parede. Sabe aquele momento que dói tanto, que aquilo que você passa é tão difícil e tão complicado, que você até tenta rezar, mas você não consegue, porque interiormente dói tanto. Parece que o teu problema vai te torcendo por dentro, torcendo. E a hora que você tem um desejo de falar com Deus, a única coisa que vem são lágrimas. Só lágrimas. E é interessante falarmos sobre lágrimas no campo espiritual, porque olhando para a história de Ezequias, a gente vê numa perspectiva espiritual aquilo que está acontecendo sobre o rei da casa de Judá, que chora com a cara virada para a parede, dizendo para Deus: lembra de que andei fielmente diante de vós. Para o diabo, aquela pessoa que chora por causa do problema que tem, da traição que enfrentou, da enfermidade que chegou, das brigas que travou, da fraqueza em que caiu, das dores da sua alma. Para o diabo, quando estiver chorando, ele crê: eu consegui exatamente aquilo que eu queria. Porque para o diabo, um homem chorando, uma mulher chorando, é sinônimo de que ele venceu. É a resposta no mundo espiritual, no campo negativo, de que ele conseguiu exatamente aquilo que ele queria: te deixar prostrada, abatido, destruído, desanimada, angustiada. Então, quando diante do teu problema você chora, sem nem ter forças para rezar, o diabo diz: consegui, venci. Ela perdeu, ele desistiu. Mas a perspectiva de Deus é outra. Os filhos de Coré, eles dizem assim, que cada lágrima para Deus é uma frase, que só Deus tem capacidade de interpretar. Cada lágrima que você derrama ou derramou ao longo da sua vida é uma frase. A gente chora por causa de um acontecimento. A lágrima é fruto, é consequência de uma história interior,
Estou chorando pelo filho, chorando pelo marido, chorando pela casa, chorando pela família, chorando pela tristeza, chorando pela angústia, chorando por alguém, chorando porque estou sufocado, angustiado, sentindo que a minha força está definhando. A tua lágrima, ela conta uma história, ela expressa uma história que ninguém vê, que ninguém sabe. São palavras que, segundo os filhos de Coré, escorrem pelos nossos olhos. E Davi, ele vai dizer: Deus, tu recolhestes as minhas lágrimas dentro de um odre. Tu recolhestes as minhas lágrimas dentro de um odre. Davi está indo contra os filisteus e está dizendo: Deus recolheu as minhas lágrimas dentro de um odre. E será que isto não estaria escrito no livro da vida? O que é que acontece no mundo espiritual? Quando você chora, um anjo de Deus colhe as suas lágrimas, assim. E toda lágrima que está aqui, eu acredito que aqui tem gente que chorou muito mais do que essa água que está no copo. Se fosse juntar, davam jarras. E depois que juntou, que está aqui a lágrima de quando você chorou pelo marido, chorou pelo filho, chorou pela filha, chorou pelo casamento, chorou pela enfermidade, chorou pela traição, chorou pela mentira, chorou pela perseguição, chorou por aquela enfermidade, por aquele abandono, foi juntando. Aí a lágrima é colocada lá diante do trono de Deus, assim, ó, aonde Deus está sentado. E o odre, como diz Davi, ou o cálice, está ali, cheio de lágrimas. E os filhos de Coré dizendo: cada lágrima para Deus é uma frase que só Deus tem o poder de interpretar. E Davi, outro salmista, está dizendo: Deus recolheu as minhas lágrimas dentro de um odre. E João, em Apocalipse, está dizendo que elas são apresentadas diante do trono de Deus. Está ali, um odre, diante de um trono, que tem um Deus sentado, olhando. O que é que essas lágrimas contam? A história que o anjo trouxe, o que é que ela me conta? De quem é essa história? De quem é essa lágrima? De quem são essas dores? Porque a Bíblia diz assim com Ezequias: Deus ouviu a oração de Ezequias e viu as suas lágrimas. Enquanto ele dizia: Deus está ouvindo, mas ele viu as lágrimas de Ezequias que foram apresentadas diante do seu trono. E a oração das lágrimas de Ezequias foram mais fortes do que as palavras que ele utilizou naquele momento. E antes que Isaías deixasse o ato interior, Deus, ao interpretar aquelas lágrimas, disse para Isaías: volta. Mas tem uma sentença decretada pelo próprio Deus, de que ele vai morrer e não vai sarar. Isaías, volta. E diz a Ezequias: chefe do meu povo, que eu ouvi a oração dele, eu vi as lágrimas, e vou acrescentar 15 anos aos dias de sua vida. Irmãos, Deus revogou a sentença sobre a vida de Ezequias, acrescentou ainda mais 15 anos sobre a vida de um homem que estava sentenciado pelo próprio Deus à morte. Mas por que isso aconteceu? Porque Ezequias chorou, e as suas lágrimas contaram e apresentaram para Deus uma história marcada por dor, por sofrimento, por desespero, mas acima de tudo, por alguém que queria continuar fazendo a vontade de Deus. Olha que interessante, os evangelhos, a gente percebe o amor que Jesus tem pela família de Betânia. E quando Lázaro fica doente, e Jesus, a uma certa distância, recebe a notícia de que Lázaro não está bem, a Bíblia diz que ele permaneceu ainda alguns dias naquele lugar. Ele não atendeu de imediato, ele não foi no momento em que ficou sabendo que Lázaro estava mal. Mas quando Jesus terminou o seu apostolado, a sua missão, e foi se dirigindo para Betânia, a caminho de Betânia, já fazia 4 dias que Lázaro estava morto, já havia sido sepultado, já cheirava mal.
aparentemente não tem o que fazer. A notícia de que Jesus vem, Marta corre, vai até Jesus no desespero e diz: Senhor, se tu tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus tem um diálogo com ela sobre a vida eterna. Ela volta e diz para Maria, a Bíblia usa o termo, dizendo para Maria baixinho: o mestre está aí e te chama. Ele não estava na casa, ele ainda estava no mesmo lugar onde Marta o deixou. Então Maria se levantou e saiu correndo. Os judeus que estavam ali prestando as condolências, como em um luto, como quem está velando, mas lógico, Lázaro já havia sido sepultado, mas é costume entre os judeus, estão ali prestando as condolências. Pensou, ela está correndo em direção ao túmulo para ir chorar no túmulo. E aí quando ela corre, todo mundo vai atrás. É Maria correndo, o povo indo atrás de Maria, pensando, ela vai para o túmulo. Ela não vai para o túmulo, vai para onde Jesus estava, que era o mesmo lugar onde Marta esteve. Aí a Bíblia diz assim: ao avistar Jesus no mesmo lugar onde Marta o deixou, Maria se lançou aos seus pés e disse: Senhor, se tu tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. E dizendo isso, derramava abundantes lágrimas. Aí a Bíblia usa esse termo: ao vê-la chorar assim, Jesus ficou comovido de profunda emoção. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque Lázaro morreu? Não. A Bíblia diz: ao vê-la chorar assim. Gente, Marta fez a mesma coisa que Maria antes dela. Correu, encontrou com ele no mesmo lugar e disse: se tu tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. São exatamente as mesmas palavras. E Marta também estava chorando, porque é o seu irmão que havia morrido. Então é Marta chorando, dizendo: se tu tivesse estado aqui, e o reconhecendo como Senhor. Mas Jesus, do jeito que estava, ficou. Mas quando Maria chegou, no mesmo lugar, usando as mesmas palavras, chorando e vivendo o mesmo luto, tendo tido a mesma perca e sentindo a mesma dor, ela fez um gesto que Marta não fez, e lançou-se aos seus pés. Por isso que a Bíblia usa esse termo: ao vê-la chorar assim, assim como. Leva a tua boca ao pó, para ver se ainda há esperança. Ao vê-la chorar assim, assim como, humilhada, aos seus pés, prostrada, ela se lançou aos pés de Jesus, ela se humilhou aos pés do seu mestre. E Jesus, vendo Maria prostrada, humilhada, chorando, a Bíblia diz: ao vê-la chorar assim, assim humilhada, ele ficou comovido de profunda emoção e disse: aonde você colocou? Ela disse: vinde e vede, eu vou te mostrar onde ele está. Ao vê-la chorar assim, porque às vezes aquilo que a gente vive faz com que a gente seja uma condição de humilhação, de vergonha, de perca, de luto, de dores, de angústia, de lamento. Parece que você não tem força, não vai conseguir prosseguir, não vai sair do estado que está. A condição é deplorável, de humilhação, de lágrimas. Ao vê-la chorar assim, Jesus diz: aonde está o motivo das tuas lágrimas? Me leva até lá. Irmãos, se Jesus se apresentasse diante de nós, como se apresentou diante de Maria, para poder dizer: aonde está, ou me leva no motivo das tuas lágrimas. Ela levou Jesus para um sepulcro. Para onde você levaria Jesus? Para falar com teu pai? Com teu marido? Com a tua família? Você levaria na tua casa?
para onde você o conduziria? Ela se humilhou aos pés do seu Senhor, e foram essas lágrimas que comoveu o nosso Deus, que modificou a atmosfera espiritual. Ele disse: me leva até lá. Jesus chorou ali. Jesus chora por Jerusalém. Jesus chora enquanto ora, sabendo da maneira em que haveria de morrer, cruz. Ele chora por conta da cruz, enquanto ora, vendo a maneira trágica de que haveria de morrer, ele chora. Quando ele olha para Jerusalém, ele chora. Quando ele está diante de Maria, ele chora. E eu penso, se as lágrimas de Maria, irmã de Marta, provocou em Jesus essa ação, fez com que Jesus tomasse essa decisão, se as lágrimas de Maria, irmã de Marta, mudou o ambiente espiritual, eu fico imaginando o que é que acontece no mundo espiritual, quando Deus, Ele viu a sua mãe chorando aos pés da cruz. Se as lágrimas de Maria, irmã de Marta, fez com que a atmosfera mudasse, e alguém que cheirava mal ressuscitasse, se ele respondeu à oração de Marta e ressuscitou Lázaro, imagina o que acontece no mundo espiritual, quando Nossa Senhora, com lágrimas nos olhos, se apresenta diante do seu filho para poder fazer um pedido. São esses momentos, essas lágrimas, que abrem as portas do céu, que faz com que o milagre aconteça. Talvez você ainda não vivenciou o milagre na sua vida, porque talvez ainda esteja faltando um gesto para que você alcance o resultado daquilo que você espera. Jesus amava Marta, como amava Maria. Jesus ia à casa deles, porque eles moravam todos juntos, eram irmãos. Marta amava seu irmão, chora pelo seu irmão, vive o mesmo luto. Mas quem mexe com o coração de Jesus é Maria. Não é porque Jesus ama mais a Maria, é porque Maria se humilhou. Sabe quais são as lágrimas que abrem as portas do céu? Não é aquela lágrima de desespero, é aquelas lágrimas que caem dos nossos olhos quando a gente ousa se humilhar diante de Deus. O nosso problema é que a gente chora e se prostra diante do problema. A gente chora e se prostra diante da dor. A gente chora e se prostra diante da enfermidade. A gente chora e se prostra diante de um casamento que está acabando. Mas a gente não tem coragem de chorar e se prostrar, não diante do problema, mas diante de um Deus que pode solucionar o problema. O problema te derruba e você chora, mas quem está de pé diante de você é o seu problema. Isso fecha o mundo espiritual. Mas quando você permanece de pé diante do problema, mas quando você tem a notícia de que o teu Senhor está chegando, e você se prostra diante do Deus que pode fazer o milagre, são essas lágrimas que abrem as portas do céu. São essas lágrimas que abrem as portas do céu.
se nós entendêssemos o peso disso no mundo espiritual, irmãos. Se você entendesse que todas as vezes que você derrama uma lágrima, existe uma história contada. Existe. Até quando você segura as lágrimas, porque você tem vergonha de chorar, você tenta conter a emoção, mas existe uma história fervendo dentro de você que dói. Existem lembranças que ferem, e a gente segura até essas, que você não permitiu cair, que tocasse a terra. Deus sabe, Deus viu, Deus conhece. E sabe o que eu digo quando eu prego sobre esse assunto? A quantidade de lágrimas que você derramou ao longo da sua vida é a matéria-prima necessária para Deus escrever na tua vida uma nova história. O tamanho da tua bênção é proporcional à quantidade de lágrimas que você derramou ao longo da sua vida. Mas isso só pode acontecer se você aprender a chorar nos pés dele, humilhada, prostrado, não porque o problema te abateu, não porque a dor te derrubou, mas porque você reconhece que Ele é o Senhor, e diante do teu Senhor, você se prostra, você chora, e chorar humilhada, prostrada, diante de Deus, é capaz de mover o céu, de abrir os céus, e fazer o milagre chegar até a tua casa, até o teu coração. Às vezes não é nossa oração eloquente que vai abrir os céus, irmãos. É um coração dilacerado, prostrado diante do Eterno, com lágrimas marcando a terra. É por isso que a Bíblia diz: a tristeza até pode durar uma noite, não diz que vai durar, ela até pode, mas a alegria esta, ela vem ao amanhecer. A gente pode estar vivendo noites escuras na nossa vida, mas fica tranquilo, porque do mesmo jeito que a noite chegou, ela vai vir embora e vai amanhecer na tua vida. Vai amanhecer na tua vida. Aqueles que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria. Charles, o que isso significa? Que o mesmo motivo que te faz chorar é o mesmo motivo que vai te fazer sorrir. Seu marido talvez te faça chorar, mas ele vai te fazer sorrir. Teu casamento talvez te faça chorar, mas vai te fazer sorrir. Talvez a tua família te faça chorar, mas vai te fazer sorrir. Talvez a enfermidade te faça chorar, mas a hora que a cura chegar, ela vai te fazer sorrir. Os que semeiam entre lágrimas colherão com alegria. Leva a tua boca ao pó, para ver se há esperança. É alma quebrantada, coração quebrantado, reconhecendo que nós não choramos porque sucumbimos diante do problema, nós choramos porque reconhecemos a realeza, a grandeza, o poder e a soberania do Deus que fez os céus e a terra. E este Deus que ouviu e viu as lágrimas de Ezequias é o mesmo Deus que está aqui neste clamor de vitória. Se você ficou tentando entender o que seria o clamor de vitória, o clamor de vitória é isso: são as nossas preces, sejam em palavras, súplicas ou lágrimas, que sobem a Deus, que atrai para a terra o sobrenatural de Deus. Isso é um clamor de vitória. Traz a presença, a graça, o poder de Deus, o milagre, a restauração. Eu sou fruto de alguém que chorou. Fabiano é fruto de alguém que chorou. O Ricardo é fruto de alguém que chorou. O Edgar é fruto de alguém que chorou. Alguém chorou. Alguém chorou. E de repente você foi o motivo das lágrimas de muitos. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que ao sair daqui, você vai ser motivo da alegria daqueles que um dia você fez chorar. Quem chorou por causa de você vai passar a sorrir por conta daquilo que Deus está fazendo na sua vida nesse final de semana.
neste final de semana. Eu não vim para cá interessado que a chácara tivesse com pessoas até a estrada. Nós viemos para cá preocupados que o céu se abrisse nesse final de semana, para que nós experimentássemos o poder de Deus sobre esta terra. Colher aquilo que é sobrenatural, que aparentemente parece que não tem jeito, e que nem palavras nós temos para dizer e apresentar diante dele. Tem problema, só chora, só chora, só chora, só chora. Fico imaginando o que Deus está pensando agora, olhando para a gente aqui. Só chora, só chora. O que será que o diabo está pensando, olhando para a gente? Se é que ele teria a ousadia de se aproximar dessa chácara no final de semana como esse? Só chora. Chora não como quem perdeu, não. Chora como quem está plantando lágrima nos pés do seu Senhor. Chora como quem lança dos seus olhos a semente sobre os pés do seu Senhor. E cada uma dessas sementes, tocada nos pés chagados do Cristo, vai florescer em forma de milagre sobre a tua vida, porque os céus estão abertos sobre você neste final de semana, não por causa dessa pregação, mas por causa da verdade do seu coração. Não se assuste se aquilo que você tem pedido há tanto tempo acontecer ainda essa noite, para aqueles que voltarem para sua casa, ou para quem está dormindo aqui, receber a notícia quando chegar em casa, ainda que seja em uma mensagem de telefone, enquanto estiver ainda dentro dessa chácara. Chais, vocês acreditam realmente nisso? Será que a gente acredita, Fabiano? Hein, cara? Se a gente não acreditasse, a gente não estava aqui, irmãos. Não estava. 20 anos que eu sirvo a Deus. Uma coisa eu posso dizer: que ainda nenhuma das lágrimas que eu derrubei, elas ficaram sem respostas. Todas Deus me respondeu. Todas. Encerro com a frase de Davi dizendo: sou velho, mas já fui moço. Nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Porque tudo aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Tudo aquilo que é colocado nos pés do Senhor floresce, frutifica, acontece, porque Ele é Deus e não um homem. Então não chegue diante dele só dizendo que bom que o Senhor está aqui. Se prostra, que quem sabe o discurso de Deus seja: ao vê-lo chorar assim, ao vê-lo chorar assim, ele ficou comovido, o céu rasgou e o milagre aconteceu. Fique de pé para a gente rezar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Ezequias está dizendo: lembre-se de que andei fielmente diante de vós. Maria está dizendo: se tu, Senhor, tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido.
Deus disse para Ezequias por intermédio de Isaías: revoga a sentença. E Jesus perguntou para Maria: onde o pusestes? E ela disse: vinde e vede. Vinde e vede. Eu vou te levar até lá. No lugar do meu luto, vou te levar no lugar da minha perca, vou te levar no lugar da minha dor, vou te levar no lugar da minha tristeza, vou te levar no lugar da minha angústia, vou te levar no lugar do meu sofrimento, vou te levar no lugar das minhas lágrimas, do meu desespero, da minha aflição, das minhas misérias. Vou te levar no lugar das minhas transgressões, das minhas escolhas. Oh Jesus, quantas escolhas fizemos, renúncias fizemos, coisas que abrimos mão, assim como Ezequias, por amor a Ti, Jesus. E às vezes o que a gente enxerga é só a sentença de perca, de morte, de dor. Revoga hoje a sentença que está sobre a nossa vida. Revoga a sentença que está sobre a nossa vida. A nossa oração não serão as nossas palavras. A nossa oração nessa tarde serão as nossas lágrimas. Então, olhando para a tua história, eu queria que você as apresentasse diante de Deus. O que é que está doendo aí? O que é que dói quando vem na lembrança? O que é que dói quando vem na lembrança? O que é que dói pelas escolhas que fizemos? Pelo momento que vivemos, pelas crises que temos? Aquilo que ainda nos falta, que nos sufoca, que nos confunde, que nos amedronta, que gera no nosso coração indecisão. Oh meu Deus! Que por horas pensamos: será que fizemos a escolha certa? Será que estamos no caminho certo? Nós te amamos, ó Deus, mas às vezes nós estamos em um completo abandono. Nós te amamos, ó Deus, mas as percas, as dores nos angustiam. De repente, assim como Ezequias pensando: mas eu não mereço viver isso, mediante a tudo que fiz pela obra, pelo reino. Oh meu Deus, apresenta as tuas lágrimas diante do teu Deus nesta hora. Deixa o anjo de Deus recolher no odre, assim como disse Davi que o Senhor recolheu as suas lágrimas em um odre. E será que essa história não estaria contada no livro da vida? Deus está usando da matéria-prima que você derrama aos pés dele, que é apresentado diante do seu altar, para poder escrever na tua vida uma história diferente desta que você está vivendo. Sei que me olhas quando eu choro, no meu sofrimento, quando não espero, está ao meu lado, sigo buscando pois eu sei que a minha vida está em ti.
sei que me olha quando eu choro, no meu sofrimento, quando não espero, está ao meu lado. Sigo buscando o meu milagre, pois eu sei que a minha vida está em ti. Sei que me olhas quando eu choro, no meu sofrimento, quando não espero, está ao meu lado. Sigo buscando o meu milagre, pois eu sei que a minha vida está em ti. Lembra de mim, Senhor, eu te ofereço minha dor. Cuida de mim, Senhor, lembra de mim. Se você pudesse, ajoelhe. Sabe o que eu tenho passado, tudo que eu tenho enfrentado. Cuida de mim, Senhor, lembra de mim. Tu és o Deus em quem confio, o Santo do Santo. Tua bondade eu contarei, serei consagrado ao Deus revelado. Sei que me olhas quando eu choro, no meu sofrimento, quando não espero, está ao meu lado. Sigo buscando o meu milagre, pois eu sei que a minha vida está em ti.